Olá, meus irmãos, essa é a nossa aula de número 6, bloco 1, e dando continuidade ao nosso estudo sobre os orixás, falando agora do nosso pai, Ogum. Então, Ogum, ele está ali entre aqueles orixás muito populares na religião de Umbanda. A gente tem alguns que são super populares, outros orixás que não são tão conhecidos, e é lógico que não faz a menor diferença no que diz respeito o quanto esse orixá é meu pai, o quanto aquele orixá é minha mãe, não faz diferença com relação ao poder de realização do orixá na sua vida. Mas existe uma questão pertinente quando a gente fala sobre popularidade de orixá. Por exemplo, Iemanjá é muito popular, Oxalá é muito popular, Oxóssi é muito popular, Xangô é muito popular. E aí fica assim, é muito popular por quê? Porque as pessoas gostam mais, porque eles são mais importantes, porque eles ajudam mais, porque eles amparam mais. Então, existem muitas teorias. No caso específico da Umbanda, a gente pode dizer que esses orixás são tradicionalmente muito populares. E falando em tradição, por quê? Porque os primeiros terreiros de Umbanda já aparece o culto, ou veneração, ou essa relação de orixá no sincretismo, na religião. Você já vê Oxalá, Ogum, Xangô e Iemanjá desde os primeiros terreiros de Umbanda. Então já está lá no terreiro do Zélio, já está lá no terreiro do Benjamin, na tenda espírita Mirim, já está lá depois no terreiro do Tata Tancredo como Umbanda ao Molocô, já vai estar lá na literatura dos autores de Umbanda, Lourenço Braga, Luiz Fontenelle, nesses terreiros da década de 40, de 50. Então, nessa época, por exemplo, era difícil encontrar na Umbanda um culto ao Umulu, um culto ao Baluaê, um culto a Nanamburoquê. Era difícil encontrar na Umbanda uma relação mais estruturada com o Ibeji. Alguns orixás praticamente não foram cultuados na Umbanda, como Oxumaré, Obá. Então, a gente tem uma popularidade praticamente histórica de alguns orixás na Umbanda. Agora, há um fato muito relevante. Mesmo quando você está dentro de um terreiro que cultua muitos orixás, você observa que a quantidade de filhos de Xangô, de Iemanjá, de Oxalá, de Oxóssi, de Ogum, a quantidade de filhos é muito maior do que a quantidade de filhos de Obaluaê, de Omulu. Isso não diminui em nada, porque, nossa, Obaluaê, Omulu, Nanã são orixás que a gente ama de paixão, como todos os outros. Mas é um fato que alguns orixás têm mais filhos do que os outros. Eu não sei se isso tem a ver com a época, com o país, com a cultura, com a necessidade dos grupos reencarnatórios. De qualquer maneira, Ogum é muito popular. Ogum tem muitos filhos. Ogum, ele é um desses orixás mais reverenciados dentro da religião de Umbanda. Fora da Umbanda, Ogum é reverenciado na cultura brasileira, que o diga Zeca Pagodinho, aonde você tem uma mistura onde você não sabe onde termina São Jorge, onde começa Ogum, onde termina Ogum e começa São Jorge. Lembrando ainda que algo que a gente já comentou na nossa aula sobre Oxóssi, nós já comentamos que num candomblé baiano, quando há um sincretismo numa roça na Goiorubá, quando há sincretismo, é comum que Ogum esteja sincretizado com São Sebastião e
Oxóssi sincretizado com São Jorge, diferente do que acontece na Umbanda, que é Ogum com São Jorge e Oxóssi com São Sebastião. E isso denota o quê? Tanto São Jorge quanto São Sebastião eram guardas de Diocleciano e ambos foram sacrificados e são mártires porque preferiram morrer do que negar a sua fé em Cristo. E aí vem aquela questão, Ogum é irmão de Oxóssi, numa visão mais mitológica, nessa mitologia Nagô-Yorubá, e não é apenas Ogum e Oxóssi. Ogum, Oxóssi e Exu são 3 irmãos. E se eu pegar numa cultura tribal, que eu estou numa clareira, Oxóssi é o caçador que sai para buscar a caça. E ele traz a informação, Oxóssi traz o conhecimento. Agora, eles são irmãos que saem juntos. Então, quando Oxóssi sai, ele não sai sozinho, Ogum sai na frente. Então, Ogum é aquele que abre o caminho. Imagina uma mata fechada, e aí como eu entro em uma mata fechada? Se algumas pessoas vão entrar, como funciona? Como é que funciona isso? Geralmente vai uma pessoa, imagine uma mata fechada, vai uma pessoa na frente, geralmente com um facão ou algo parecido, e essa pessoa da frente ele é o mateiro. Ele é aquele que vai abrir um caminho, vai abrir uma picada para que os outros possam passar depois. Então, se Oxóssi caça, é porque Ogum abre o caminho primeiro, depois Oxóssi entra naquele caminho, explorando aquele caminho e trazendo a informação, o conhecimento. Ogum vai na frente, Ogum toma a frente. E quando a gente fala das qualidades dos filhos dos orixás, essa é característica do filho de Ogum. Ele toma a frente. Se o filho de Xangô é extremamente racional, você fala para o filho de Xangô, tem uma guerra, e ele pergunta, que guerra? Por que estamos em guerra? O que é que está acontecendo? Quando você fala para um filho de Ogum, tem uma guerra, ele já está lá. Não dá tempo de você terminar de falar a frase, ele já está na guerra. Então, quando você entra na guerra, você entra com Ogum. Porque é ele que lhe toma a frente na guerra, é ele que abre o caminho, é ele o Senhor das armas. Numa cultura africana, por que falar de cultura africana, falar de candomblé? Porque o orixá tem uma origem cultural. Na origem cultural, a gente tem lá essa cultura Nagô-Yorubá que corresponde na África, a uma região ali da Nigéria, uma parte da República Popular do Benin, é uma origem cultural. E dessa origem a gente tem uma mitologia, que mesmo que eu sendo um bandista, a gente faz a nossa leitura daquela mitologia, mas sem esquecer que origem cultural é uma coisa, origem divina é outra. Então, na origem cultural, a gente tem as lendas e os mitos de Ogum, em que ele é, aqui a gente falou, irmão de Oxóssi, irmão de Exu. Exu também entra na mata para caçar, mas Exu não precisa que ninguém abra caminho para ele. Ele se embrenha para ver se tem inimigo, se tem alguém à espreita, se tem alguma coisa para acontecer. Então, é a nossa leitura dessa mitologia. Se tem uma origem cultural, tem uma origem divina, e na Umbanda, o mais forte é a origem divina, a compreensão de que Ogum é uma individualização de Deus na qualidade da lei. Então, Ogum é a lei de Deus em ação. Ogum é nosso Pai nesse quesito, nessa característica. Ogum, ele é amparador. Na questão cultural, Ogum é aquele que trouxe o ferro. Então, Ogum, ele é também o ferreiro. Ogum é aquele que ensinou a humanidade a manipular o ferro, a fazer a forja. Então, acredita-se que o culto a Ogum, ele é tão antigo quanto a idade do ferro, porque ele está lá
no momento em que o homem aprende a manusear o ferro. Isso é um elemento importantíssimo. Por isso a gente deve estudar cultura, porque a gente não deve perder esse tipo de informação. Ogum manuseia o ferro e a primeira coisa que ele faz são as ferramentas da agricultura. Mas na África, Ogum também é o orixá da agricultura, porque é com ferro forjado que se faz as ferramentas para a agricultura. Então, muitas representações de Ogum trazem as ferramentas da agricultura por isso, porque ele é o ferro forjado que faz essas ferramentas tão importantes para a sobrevivência, né? Então, por isso por isso Ogum também é na África o deus da agricultura. Tem essa patronagem. Então, se eu falar Oxóssi é da fartura, Oxóssi traz a comida, Oxóssi é o buscador, Oxóssi também está ali cuidando da terra. E quem fez a ferramenta foi Ogum. Com o mesmo ferro que você faz a pá, o arado, a enxada, com esse mesmo ferro você faz a espada, o escudo, a armadura. Esse mesmo ferro, ele vai ao fogo, ao óleo, ele será forjado e desse ferro nasce o aço. E esse aço, esse ferro forjado, ele pertence a Ogum. Então, com sua espada, ele toma a nossa frente e, em nome de uma lei maior, ele nos guarda e nos protege. A gente está no nosso curso de Orixás na Umbanda, na plataforma EAD, que acontece no www.umbandaead.com.br. E esse estudo de Orixás acontece a partir de um estudo das 7 linhas de Umbanda. Então, estamos falando sobre lei, que aqui no nosso estudo, lei é a 5ª linha de Umbanda, a linha eólica. Então, Ogum é o orixá universal da lei. Então, Ogum é amparador da lei. O que é a lei? A lei é algo que o homem escreveu? A lei é algo que Deus escreveu por meio dos mandamentos para Moisés? A lei divina, a lei maior em Deus, é algo que não está exatamente escrito num papel, está dentro de cada um de nós. Essa lei maior, ela é a própria ordem da criação. Então, Ogum é a ordem da criação, do micro ao macrocosmo. Se eu peço a espada de Ogum, se eu peço a força de Ogum, o amparo de Ogum, a lei está muito unida à justiça quando a gente fala. Por quê? Porque Ogum, ele entra numa guerra, mas ele não compra a guerra do injusto. Ele não compra a guerra para destruir o outro em favor do ego. Ogum, ele não ampara o baixo astral. Ogum não ampara aquele que quer se fazer valer pela força, a sua própria vontade. Então, Ogum está a favor de uma vontade superior. Ogum, ele representa a lei maior e ele atua junto com a justiça divina. Nós acendemos na Umbanda, é muito comum a cor vermelha para Ogum, então acendemos vela vermelha para Ogum. A espada de São Jorge está muito relacionada a Ogum. Algumas pessoas também usam o azul escuro ou azul índigo para Ogum. Então, ele é aquele orixá que abre os caminhos, é aquele orixá que vence as demandas. Agora precisamos entender que a vida ensina. E a vida é um reflexo de tudo aquilo que existe em mim. Abrir caminho ou vencer demanda na vida é abrir caminhos no interno.
é vencer demandas no interno. A vida não muda se eu não mudo. Então, quando Ogum vem em meu amparo, quer dizer que Ogum, ele está trazendo a ordem para a minha vida. E Orixá atua de dentro para fora. Então, ele chega trazendo essa ordem de dentro para fora. São Jorge Guerreiro é um santo muito conhecido no catolicismo, que passou vários períodos de popularidade, de impopularidade, quase que uma cassação, e ele tem um histórico vindo da Capadócia e uma lenda de que ele vence o dragão, aonde o dragão representa os nossos vícios, as nossas dificuldades, os nossos erros, e São Jorge, ele é o cavaleiro de Deus, o cavaleiro de Cristo, nos ajudando a vencer as nossas demandas internas, as nossas demandas externas, em favor de um bem comum. Então, essa foi a nossa aula de número 6, bloco 1, falando de nosso pai Ogum Patacori, quer dizer, salve o cortador de cabeças, Ogunye, meu pai, salve o Senhor Ogum, axé. Muito, muito obrigado. Muito feliz, uma oportunidade incrível poder falar sobre nossos pais e nossas mães orixás. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vem falando sobre Iansã. E aí, Iansã, companheira de Ogum, companheira de Xangô, Iansã guerreira. Tamo junto na próxima aula. Muito obrigado.